Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo e que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo Pedro, finalizaremos hoje o capítulo 4. E antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso às mensagens e ver também os vídeos que existem no canal. No estudo anterior, nós falamos a respeito dos relacionamentos entre os irmãos em Cristo, como deve ser a relação, que deve ser tudo pela vontade de Deus. Tudo que fizeres, tens que fazer de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aqui nessa parte final do capítulo 4, Pedro vai alertar a igreja, aos cristãos, que eles passarão por sofrimentos, passarão por perseguições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós também, junto com Cristo, venceremos as adversidades de cada dia. Vamos então iniciar a partir do versículo 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui nessa mensagem, Pedro, naquela época, quando ele escreveu, ele estava passando por momentos de sofrimentos, de perseguições, pois a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ela quando iniciou através das boas obras de Cristo, a mensagem do Evangelho estava se propagando ao mundo e muitas pessoas não queriam viver o Evangelho. Muitos perseguiram os cristãos, os primeiros cristãos. E essas pessoas que eram perseguidas, Pedro aqui fortalece que elas passarão por provações, mas que elas possam ter bom ânimo, porque elas estão com Cristo e Cristo estará com elas vencendo o dia mau. Todos os cristãos passarão por aflições nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno. E a nossa fé, ela a cada dia está sendo provada. E muitas pessoas ficam pensando, não, agora eu me converti a Cristo, eu agora vivo para o Evangelho, eu agora sou um filho de Deus, sou salvo, selado pelo poder do Espírito Santo, e que nada de ruim acontecerá comigo. Ao contrário, ocorrerão problemas na sua vida. Quando você é um cristão autêntico, aí que os problemas acontecerão nas suas vidas. Por quê? Porque você agora, com o novo nascimento espiritual, você agora vai rejeitar aquelas coisas que antes você praticava. Com isso, haverá por parte do mundo uma rejeição em você.
Haverá rejeição para todos aqueles que seguem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas provações, essas perseguições que o cristão passa todos os dias, eles têm que se alegrar. A palavra de Deus aqui diz que nós devemos nos alegrar pelos sofrimentos de Cristo. E Cristo está todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. E mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo ofensas, mesmo sofrendo injustiças aqui no mundo, o cristão, ele é diferente do mundo. Ele não pode querer se vingar. Ele tem que perdoar. Ele tem que levar em conta que Cristo é que está no controle de todas as coisas. Ele não pode praticar aquelas coisas que só o mundo pratica. Como ele dá um exemplo aqui, os homicidas, os mentirosos, aqueles que falam da vida alheia, aqueles que procuram trazer contendas dentro dos relacionamentos. Isso não é papel do cristão. Isso não é papel do novo nascido em Cristo Jesus. E é por causa do amor de Cristo que nós vamos vencer esse mundo. Nós vamos vivenciar o Evangelho. Nós vamos fazer essas coisas por amor a Cristo. Como Ele nos perdoa, nos ama, nós também devemos fazer isso com aquele que nos persegue, aquele que comete injustiças contra nós. E todo cristão que esteja passando por sofrimentos, por amor a Cristo, não se envergonhe, glorifique o nome de Deus, porque Deus está contigo. E Pedro aqui, nessa mensagem, ele faz um alerta aos cristãos, porque naquela época os primeiros cristãos passaram por perseguições, eles foram provados, sua fé a cada dia estava sendo provada. Muitos morreram por amor a Cristo, mas eles não desistiram. E Pedro fala, olha, no juízo final haverá o julgamento. Ele aqui também está prevendo o que vai acontecer nos últimos tempos, no final dos tempos, onde haverá o julgamento dos ímpios e também das pessoas eleitas em Cristo Jesus. Como ele fala aqui, se aquelas pessoas que estão salvas em Cristo Jesus passarão pelo julgamento, imagine os ímpios. Esses serão condenados ao juízo eterno. E ele diz que nós, como cristãos, devemos sempre colocar em primeiro lugar Cristo, o seu amor pela humanidade. E nós devemos estar fazendo com que o Evangelho possa estar se expandindo ao mundo através da nossa forma de viver. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não se envergonhem do Evangelho, não se envergonhe por causa de você ser um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique entristecido se por acaso injustiças ocorrerem nas suas vidas, se pessoas lhe perseguirem, se pessoas falarem mal de você, se pessoas colocarem a sua vida numa situação de risco, se tem pessoas que falam da sua vida, tem pessoas com inveja. Lembre-se, você está com Cristo. E perdoe essas pessoas, releve o que elas fazem contra você. Porque a gente tem que deixar o julgamento para Deus. Não cabe a mim nem você estar julgando as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que aquele que julga o irmão também poderá ser julgado. Deixemos o julgamento para Deus. Nós não devemos estar julgando ninguém. Procure andar de acordo com o ensino de Jesus. Procure perdoar, amar. Não se irrite com alguém que está lhe fazendo mal. Busque a Deus em oração. Peça que Deus possa estar tocando nos corações das pessoas que lhe perseguem. Sendo assim, Deus fará a vontade dele na vida dessas pessoas e essas pessoas de repente poderão ser transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor ter enviado o teu Filho amado a esse mundo para que possamos viver o Evangelho, para que possamos ser salvos e selados pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. Te pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja, fortalecendo o teu povo, para que nós possamos vencer o dia mal, que
o sofrimento, Pai, as perseguições ocorrerão diariamente nas nossas vidas, porque o Senhor diz que o Senhor sofreu e também nós devemos sofrer por amor a Ti. E sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Cuida do Teu povo, Pai, fortalece a Tua igreja, para que nós possamos vencer o dia mau. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.